Fala galera, eu sou o Tainan Greco, especialista em boxe formado em Cuba, e esse é o canal Ciência do Boxe. Galera, esse vídeo vai ser um resumão, talvez fique longo, sobre o boxe nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Quero começar falando da luta da Bia ontem, conquistando a medalha de prata. Muita gente está aí revoltado, falando que foi garfado, que roubaram. Eu, bem sinceramente, vi o primeiro e segundo round bem disputado. No último round, sim, concordo que a irlandesa foi melhor. Eu acho que a irlandesa merecia ter vencido o combate por decisão dividida, mas realmente não acho que a Bia foi garfada, que roubaram. Achei justo o resultado. A Bia lutou muito bem. Aliás, a Bia, na minha visão, é a melhor atleta que o Brasil tem atualmente da seleção. Eu não era um grande fã do boxe feminino. A partir desses Jogos Olímpicos comecei a ser. As mulheres jogam mais limpo do que os homens, a combatividade é maior, não tem toda aquela coisa daquela amarração, é mais disputado mesmo. Os homens são muito mais malandros, já tem aquela malandragem, e aí torna às vezes o combate um pouco feio. Eu achei muito legal também a postura da Bia, tanto a equipe aí, treinadores, como com certeza o trabalho do psicólogo foi fundamental. Ela tem uma maturidade muito bacana, ou seja, ela foi muito esportiva depois, até na entrevista, e eu acho que todo atleta deveria realmente se espelhar nisso. E é importante a gente, quando a gente vai julgar e querer analisar qualquer coisa, a gente, claro que eu estava torcendo, mas a gente não pode deixar a torcida e a emoção atrapalhar o julgamento de uma luta, de uma análise. A análise tem que ser objetiva e fria e o mais técnica possível, baseada, se for de pontuação, por exemplo, no regulamento. Esse foi o melhor resultado do Brasil nos Jogos Olímpicos até hoje. O Brasil conquistou uma medalha de ouro com o Herbert, uma medalha de prata com a Bia, e o Abner conquistou uma medalha de bronze. O boxe brasileiro vem melhorando ao longo dos anos e o resultado está aí para provar. Cuba novamente, como quase sempre, nos últimos 40, 50 anos, terminou em primeiro com 4 medalhas de ouro e uma de bronze. Aqui eu queria abrir um parênteses enorme em relação ao resultado do Brasil, porque estando em Cuba esses 7 anos, eu acabei tendo muita vivência, experiência e conhecendo mesmo o fato de que Cuba exporta, transmite, vende conhecimento para o mundo inteiro. Existem muitos cubanos em todos os países que vocês podem imaginar e afora no mundo, ensinando, fazendo seminários, capacitando treinadores, formando atletas. Existem atletas cubanos se nacionalizando em outros países e lutando por outra bandeira. Mas principalmente em relação ao conhecimento, eu acho que a gente tem que ser agradecido independente de qualquer coisa. Eu não gosto quando na mídia sai sempre o reconhecimento somente em relação ao resultado, somente do atleta que venceu e da equipe que treina o atleta, ou seja, dos treinadores. Sempre quem ganha esse reconhecimento é sempre o atleta e o treinador. Eu acho que seria interessante a mídia começar a mostrar toda a construção desse atleta. O que eu estou querendo dizer? Quando alguém ganha uma medalha de ouro, o trabalho direto é feito com certeza com quem está trabalhando com esse atleta no momento da construção dele para essa competição. Porém, os atletas são formados por outros treinadores. Quem forma aquele atleta não é a seleção brasileira. A seleção brasileira vai pegar aquele atleta e vai aumentar o rendimento dele ainda mais. Isso aí eu acho que ninguém tem dúvida. Mas quem formou, quem fez aquele atleta ser de alto rendimento, são treinadores que estão aí pelo Brasil afora. E eu não vejo, quando um atleta ganha uma medalha de ouro, o reconhecimento desses caras. Outra questão que eu acho que é muita sacanagem, que no Brasil acontece, é que tem vários treinadores aí no Brasil afora alimentando atletas na seleção brasileira sem ganhar um centavo do governo. Quem ganha do país, do Brasil, são os caras que estão na seleção. E eu acho isso um erro. Eu acho que os treinadores estão sempre alimentando a seleção brasileira com novos talentos, também deveriam receber o incentivo do governo e principalmente o reconhecimento que está dando esses atletas à seleção brasileira. Porque, como eu falei, são eles que formam o atleta. Formar o atleta do zero é muito mais difícil do que pegar um atleta que está praticamente pronto e polir ele e aumentar mais o rendimento dele. Então acho que essas pessoas, e não somente elas, mas também todas as pessoas que ao longo da carreira dos treinadores ajudaram a capacitar eles, merecem o seu reconhecimento. E aí eu acho que o boxe cubano
entra justamente nesse quesito. O Brasil deve muito a Cuba. Aqui tem vários treinadores, o Paco Garcia é um exemplo disso. Tem vários treinadores aqui no Brasil que ajudam a capacitar, que ajudaram a capacitar muitos treinadores, inclusive treinadores que estão na seleção brasileira hoje em dia. Tem treinadores que vão para Cuba fazer curso. Então eu acho muito importante não deixar as pessoas ocultas, aí, escondidas, ignoradas nesse processo amplo e longo que existe na construção de um resultado de uma medalha de ouro. Existem uma série de pessoas, nutricionistas, psicólogos, é uma equipe, é um trabalho em conjunto. Eu acho muito importante pelo menos trazer à tona o reconhecimento de todas essas pessoas. Aí muita gente está acostumada a dizer, não, o que tem a ver? Quem trabalhou foi o fulano lá. Realmente, sem trabalho não há atletas, ninguém nega isso. Porém, trabalho todas as seleções no mundo inteiro fazem. Trabalhar para construir um atleta, todo mundo faz. A diferença direta no resultado é a aplicação da ciência. Quem quer continuar negando isso, que continue, vai ser o problema totalmente seu. Se a seleção brasileira hoje em dia está melhorando, vocês podem ter certeza que é porque eles estão mais capacitados, e isso só tem um jeito, é estudando e aplicando cada vez mais as esferas da ciência para estar sugando cada vez mais rendimento nos atletas. E isso não vale só para o boxe, isso vale para todos os esportes. É por isso que eu fiz esse canal, é por isso que eu continuo comprando briga, é por isso que eu continuo defendendo a ciência do boxe. Eu queria abrir um parênteses aqui, porque Cuba vem se apresentando nos últimos 40, 50 anos, quase sempre em primeiro lugar, e é o país que mais tem títulos no boxe olímpico. E a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é: por que vocês acham que isso acontece? Eu tive em Cuba 7 anos, estive convivendo, tendo experiência, estudando sobre isso, e tenho um pouquinho de conhecimento sobre o sistema esportivo cubano e as condições do que vive o povo cubano. E as condições são precárias, falta tecnologia, falta condições materiais, a comida não é legal. Porém, eles têm um sistema esportivo. Por mais que existe pouco incentivo, esse incentivo existe. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem incentivo na base. E é como eu acabei de citar, o trabalho de base é o mais difícil. Construção, a formação para criar o atleta é o mais difícil. E aí é onde tem que estar o incentivo. O Brasil poderia ter resultado e estar sempre em primeiro lugar, e o Cuba não ia nem fazer cócega no boxe se a gente tivesse um sistema esportivo que realmente desse condições desde a base. Que é o que Cuba tem. Cuba, nenhum atleta desse que é um fenômeno desde criança aí, que tem que trabalhar, que tem que ralar, que tem que fazer isso, ele não vai ficar no caminho. Ele é um destaque, ele vai continuar na carreira. Em Cuba é muito difícil o cara que se destaque desde criança fique no caminho como é aqui no Brasil por condições financeiras. E aí vocês estão cansados de ver treinadores aí nas redes sociais fazendo vaquinha, rifa, vendendo camisa, fazendo de tudo que vocês podem imaginar aí, inventando para às vezes só pagar o transporte para poder levar os atletas que muitas vezes já tem bolsa atleta, que são de alto rendimento, para um campeonato brasileiro. É uma realidade, infelizmente, aqui no nosso país. É muito importante a gente reconhecer o trabalho do alto rendimento, no mais alto do alto rendimento, que é a seleção brasileira. E a gente tem que reconhecer e bater palma, mas eu acho também que a gente tem que criticar e apontar o dedo e falar: não, peraí, tem um monte de atleta aqui que poderia estar na seleção brasileira e não está porque o sistema exclui esses atletas. O sistema está feito para excluir muitos atletas. O André, meu aluno de consultoria, por exemplo, trabalhar 10 horas por dia de pedreiro e treinar mais 3, na época que eu dava consultoria para ele. Aí ele vai para um campeonato e vai pegar um atleta que já tem bolsa atleta, ou seja, o trabalho dele é treinar, entende? Então as condições são muito difíceis. Muitas vezes ficam no caminho por questões financeiras, por falta de incentivo. Tem que bancar o transporte, tem que estar bancando isso, tem que estar bancando aquilo. E para bancar tem que trabalhar o dia inteiro. Então são condições muito injustas que a gente enfrenta, infelizmente, na base, na construção, na seleção dos atletas aí, na minha visão, para representar o Brasil. A filtragem acaba excluindo muitos atletas, muitos nomes aí, muitos fenômenos que poderiam estar trazendo muito mais medalha e mais resultado para o Brasil. O último tema que eu queria abordar aqui é sobre a repercussão que teve aqui no Brasil, algumas postas autoridades aí, jornalistas, enfim, criticando o boxe, falando que o boxe é um atraso, que a humanidade deveria proibir o boxe.
O boxe é um esporte violento, até gravei um vídeo esses dias sobre isso. E eu acho que realmente algumas coisas precisam mudar no boxe. O boxe é um esporte de contato e de combate, que para vencer você tem que golpear o adversário. E assim como outros esportes, tem um risco. Sobre isso, são questões que eu venho falando aqui há muito tempo. Eu acho que existem formas de fazer com que o boxe preserve um pouco mais a integridade física e mental dos atletas. Uma delas é voltar com a manchinha branca. O boxe era um pouco mais técnico naquela época. A manchinha branca não tem sentido nenhum ter tirado ela, porque com a manchinha branca os juízes e o próprio árbitro pode estar vendo melhor se realmente estão golpeando com a manchinha branca ou não. Porque a parte válida da luva agora, ela não tem um destaque na luva. Então fica muito mais difícil. Inventaram regra nova sobre tem que ser mais ofensivo, tal, isso e aquilo. Então os boxeadores estão começando a ficar mais brutos e menos técnicos. Pelo menos é uma análise que eu venho fazendo. Outra questão é a retirada do capacete. Eu acho que tinha que voltar com o capacete. Eu acho, principalmente para as categorias que têm um pouco mais de peso, deveriam aumentar o tamanho da espuma para justamente preservar a integridade física e mental dos atletas. Eu assisti ontem a final dos peso pesado de um Uzbequistão, se eu não me engano, contra um americano. Cada pancada que um acerta no outro é uma... Nossa, cara, eles são muito pesados, causam dano a longo prazo no cérebro, na cabeça do atleta, que vocês sabem aí, a gente já falou disso, tem lives, tem vários vídeos aqui falando sobre concussão cerebral, sobre a demência pugilística, que se eu não me engano hoje em dia chama encefalopatia traumática crônica, tem até o filme do Will Smith sobre isso. Eu não vejo realmente o boxe como um esporte violento. Muitas pessoas que são violentas começam a praticar boxe, deixam de ser pessoas violentas. O boxe cria disciplina, o boxe ensina, educa, traz saúde para a pessoa, o boxe faz as pessoas dormirem melhor à noite. Enfim, para a saúde, o boxe é um esporte que também contribui para a pessoa ter uma condição de vida melhor. Porém, eu acredito que tem coisas que precisam mudar, principalmente no boxe profissional, que aí morre atleta praticamente todos os anos. O fato da pessoa praticar boxe não faz dela violenta ou não. A pessoa que é violenta, ela é violenta e nada tem a ver com o esporte de combate. Normalmente acontece que quando uma pessoa violenta começa a praticar um esporte de combate, ela fica muito menos ou ela deixa de ser violenta. E se for a simplesmente querer abolir o boxe, proibir o boxe por ser um esporte de combate, e retirem todos os esportes de combate, porque todo esporte tem um risco. Até no treinamento existe um risco de o atleta estar se machucando, se lesionando. Eu realmente acho que as pessoas que estão aí difamando o boxe, falando que o boxe é violento, são pessoas ignorantes que realmente não conhecem o esporte. Provavelmente nunca praticaram o esporte, ou se praticaram com as pessoas erradas. Porque infelizmente ainda existe muito atleta e treinador que vende realmente o boxe como algo violento. E aí eu acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui tem que começar a participar desse movimento de mostrar que o boxe não é um esporte de gente bruta, que é só trocar soco. Não, existe toda uma construção. O boxe é um esporte, principalmente as pessoas que mais resultado têm estão preparadas, existe toda uma parte intelectual dentro de cada combate ali no boxe. Queria saber o que vocês pensam sobre tudo que foi falado aqui, se vocês concordam, no que não concordam. Não esqueçam de deixar aquele like, deixem um comentário aí, nem que seja de engajamento, para ajudar o conteúdo do canal. Vocês sabem como funciona o YouTube. Quem puder compartilhar esse vídeo aí, vamos ajudar o boxe a crescer, vamos limpar toda a coisa negativa que existe do boxe. E esse, acredito que tenha sido o último vídeo dos Jogos Olímpicos. A partir de agora eu vou voltar ao cronograma normal. É isso, galera, tamo junto. O boxe tem muita ciência. Fui!